Acho mesmo que tudo que eu queria era um café. Olá, programistas! Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio da série Phantom Code em Ruby, onde a gente está resolvendo o Toy Robot do John Ives. Sem mais delongas, então, vamos ao código! Vamos dar uma olhada no seguinte, se a gente olhar a implementação do robô aqui agora, meu Deus, a gente vai ver aqui que o robô tem o método move, que ainda depende bastante de entender a direção atual, para depois fazer uma mutação aqui na posição em que ele se encontra, tá legal? Então, esse if aqui também... Deve morrer, ele deve morrer, ele deve morrer! E aí, para que ele faleça, a gente precisa entender como lidar com isso do ponto de vista de um outro objeto que tem esse conhecimento. Ele sabe onde ele está, a gente já tem mais ou menos um lugar onde isso pode acontecer, só que a gente também quer mutar a posição atual do robô. O robô tem que saber aonde ele está, né? Então o robô tem esse conceito de posição no momento, de coordenadas, e de acordo com a posição em que ele está, se movimentar significa mudar um ponto específico dessa coordenada. Estou pensando em fazer algo assim, olha, só pra gente pensar juntos aqui, né? Pra eu colocar vocês dentro da minha mufa bizarra. O que eu tô pensando é algo assim, olha, que o robô, se a gente estiver dentro do código do robô, né, dentro daquele método move, por exemplo, então eu gostaria de poder fazer algo do tipo assim, ó, deixa eu pensar um pouco, né, posição atual. Eu sei que lá a gente não tem isso ainda, tá bem? Mas sei lá, é a position atual. Então se eu estiver no 00 olhando para o north, eu gostaria de ir para frente e agora estar no... Como chama? Report. O resultado disso aqui deveria ser north 0, 1, algo desse tipo. Então para fazer isso, ó, vamos criar aqui um teste. Spec Toy Robot, acho que vai ser position mesmo que eu vou chamar. De novo, sem ficar pensando demais nisso por enquanto. Describe. Então described class. Então uma position vai ser uma coordenada, por exemplo, 0 no x, 0 no y, e uma direction. Faz sentido? Toy Robot. Directions. North. Ou posso esconder essa complexidade aqui dentro, né? Algo assim. Pronto. Então, position vai ser isso aqui. Um teste que eu posso querer fazer é, se eu mover esse cara para frente, x, y, c... É isso mesmo, né? Então eu gostaria de fazer o seguinte, olha. Expect position to change a posição atual, position y, from 0 to 1. É algo assim que eu gostaria de fazer, olha. Eu acho que com isso já posso, inclusive, começar a realmente implementar esse cara aqui. Então, lib toy robot, vou criar aqui uma classe position RB, para eu conseguir pelo menos rodar esse teste, né? Vamos ver se consigo rodar isso aqui. Arspecto, eu preciso incluir o cara, né? Então, toy robot, acho que já está na hora de eu começar a pensar um pouquinho melhor onde esses caras vão ficar, quem que vai incluir quem, em vez de simplesmente tacar todo mundo aqui do jeito que eu tenho feito. Já tá na hora, já pode ser uma ótima ideia. Mas por enquanto vamos ali rodar o teste, um define method y, tell me why, oh why, oh why, for position. Então, ttr reader, acho que por enquanto é o jeito mais simples possível de fazer isso aqui, pimba. Alright. Eu não sei se eu quero ter essa possibilidade de poder mutar um objeto posição, porque eu não vou querer ter um singleton, não vou querer ter uma instância de objeto position para cada uma das posições possíveis numa mesa de 5x5. Então não é bem isso que eu quero, que é o que eu fiz com direção, né? Aquela
conversa dos símbolos, aquela coisa toda. Então não é isso que eu quero. Mas a posição em si, no mundo real, ali, numa mesa no mundo real, né? Porque afinal de contas, se o robô é real. Mas na mesa ali, 5x5, um quadradinho numa coordenada x, y, ele é imutável, ele vai sempre ser aquele mesmo quadradinho. Eu estou pensando no seguinte, em retornar um objeto. Então, uma nova posição que eu estou pensando, né? Eu estou pensando o seguinte, em retornar um objeto. Eu não explico pra você que tá aí assistindo. Então, o que eu estou pensando é assim, ó, que o forward vai criar um novo objeto. Esse cara vai retornar uma nova posição, que é a posição para a qual eu posso atribuir ao robô, por exemplo, né? Então, new position vai ser new position, o y desse cara tem que ser 1, já que eu comecei com o robô na posição 0, 0. Expect tanana, to be to EQ1. Pronto. Tá, eu posso vir aqui no position, implementar o forward baseado nisso. Vamos olhar aqui o robô? Né? Então o que eu tenho que pensar é coisas desse tipo. Se eu estou no norte, o y vai ser somado de 1. Se eu estou no leste, o x vai ser somado de 1. Né? Então aqui dentro desse forward tem que ter esse conhecimento. Mas a gente já tem esse conhecimento, certo? O direction, ele já sabe qual é a direção que ele é. Ora, bola. Então se esse cara for norte, eu posso ter um método aqui que simplesmente diz, olha, me gera uma nova posição baseado nessa com a lógica que você tem aí dentro. Então, eu acho que eu posso fazer o seguinte, olha, meio que delegar essa ideia do para frente, só que eu quero, olha, posição norte, eu quero andar para frente baseado nessa posição atual. Não sei, eu tô meio cabreiro disso aqui porque eu tô gerando meio que é quase uma dependência cíclica aqui, mas bom, quer saber? Não necessariamente, porque isso aqui, olha, a gente pode mexer esse cara para ser um objeto do tipo coordinate, por exemplo, né, que não existe aqui, tá bem? Só estou pensando, né? Coordinate x, y, então poderia ter algo desse tipo aqui, e aí o que eu passo aqui, na verdade, é um coordinate. Nas nossas direções, tem que ter um método forward que sabe andar em uma determinada direção a partir de onde ela está. Então, pessoal, eu estava escrevendo aqui o exemplo, olha, e tem que ter esse objeto coordinate mesmo. Até na hora de escrever o exemplo ele apareceu aqui na minha mente, agora eu não vou sossegar se não tiver esse cara. Então eu vou querer fazer algo desse tipo aqui, olha. North forward. North forward, dado uma coordenada coord 0, 0, por exemplo, ele vai me gerar uma nova coordenada. Pronto, é isso que eu quero. Então, new coord é igual a isso aqui. E aí o new coord x tem que ser 0. E o new coord y tem que ser 1. Ô, louco, mas cadê esse cord aí, Valeriano? Você tá ficando louco, né? Então vamos criar esse cara. Então vamos lá, vamos ver. Claro que se eu rodar esse teste agora ele tem que dar um ruim completo. Arspecto. Beleza? Então ele não essa coord aqui precisa ser criada, né? Simples assim. Initialize constant coordinate. Então deixa eu arrumar isso aqui. Tô sendo burro, né? Falta o namespace. Vamos ver se era só isso. Rspec. Pleon. Beleza. E aí eu não tenho o método forward no direction. Então lib direction, toyrobot directions all. Preciso do métodozinho forward. Forward vai fazer o seguinte, receber uma coordenada e gerar uma nova coordenada, coordinate.new, aonde o x vai ser o atual,
mas o y vai ser acrescido de 1. Plim. Show de bola. Então com isso eu mato essa parte aqui do teste. O teste que eu estou fazendo aqui é north, né? Então, esse cara aqui, na verdade, vai gerar então uma coordenada. E aí eu posso gerar usar essa coordenada aqui para criar uma nova posição. Então esse que foi o meu raciocínio. Então, ó, position.new, passando uma coordenada e uma direção. E aí eu tenho que mudar isso aqui para ser uma coordinate. Então, coordinate é igual a coordinate. Esse aqui vai receber um coordinate. Mexi em bastante coisa, mas estou tranquilo apoiado pelos testes, né? Vamos ver ali o position spec. Tá passando 00, na verdade tem que passar um coordinate new 00 pelo lempis. Ô louco. Postion. Beleza. Legal. Então o cara esperava 1 no teste do position spec, ganhou um nil. Então, obviamente, porque eu não tenho mais isso tudo aqui, né? Posso criar aqui Posso criar um delegation, né, para o coordinate. Deixa eu lembrar a sintaxe, que eu não lembro. Estou olhando aqui a documentação. Basta estender fordable e criar o def delegator para os métodos que a gente precisa. Então vou lá fazer isso. Vou fazer isso aqui junto com vocês. E acho que não tem muito problema ter passado do tempo, porque o resto, né, os métodos forward, por exemplo, vão ser variação desse mesmo tema. Posso terminar isso fora das câmeras e mostrar o resultado final para vocês depois. Vamos só definir aqui os delegators. Def delegator. A gente já tem agora, né, um X, só que o danado está vazio. Aí olha que interessante, a mula que aqui vos fala escreveu def delegator e não delegators. Logo eu estou delegando o método y da classe position para o método x do objeto coordinate, e por isso ele está vindo zerado, x é 0 mesmo. Então def delegators, será que é isso? Eu acho que é isso, vamos ver. Chique. Então, deixa eu ver como é que está o robot, porque agora, olha, se vocês notaram, eu tenho esse conceito de position que vai conseguir cobrir todo esse problema aqui, olha, de posição e de facing. Deixa eu dar só uma arrumadinha nessa bagunça aqui, tem muita coisa aberta. Essa vai ser a ideia, tá legal? Para o próximo episódio. Eu vou só deixar a coisa mais estruturadinha aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou mexer no robot nesse episódio, eu vou só deixar todas as direções prontas para receberem o método forward. Bueno, eu não tenho mais tempo para continuar nisso hoje, infelizmente. Também o episódio já está gigante em comparação com os outros. Mas notem aqui, olha, que agora todas as direções já têm o método forward implementado, exatamente com a mesma lógica que a gente tem aqui no robô. Então, se estou no norte, mais 1 no y, se estou no leste, mais 1 no x, e assim por diante. Norte mais 1 no y, leste mais 1 no x, etc, né? A gente tem as subtrações e os testes estão passando efetivamente. Galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Enquanto eu construo esse commit aqui, vou me despedir de vocês. Lembrando que se você gostou realmente aqui desse episódio, não esqueça de deixar um like. Não esqueça também de se inscrever no canal. Eu sou o Valeriano, esse foi o Phantom Code in Ruby e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!